Bom, Iana, boa tarde, muito obrigado por você ter vindo participar do nosso projeto de celebrando os 40 anos do PT, né? Agora no próximo dia 20 de Nem fevereiro. parece que eu já estou 40 anos nessa lida. E a gente tem feito com todos os entrevistados, assim, primeiro a pessoa se apresenta um pouco, fala quem você é, seu nome, onde você nasceu, quando, até falar um pouco sobre o que você acha que é interessante, assim, sobre, eventualmente, família, estudo, né? E como que você começou a ter algum tipo de engajamento político, até mesmo antes do PT, ou depois a gente vai falar mais sobre o PT mesmo, né? Então fica à vontade. Eu sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba, mas minha família é de gaúchos. Meu pai foi para Sorocaba e tem a relação muito próxima a Sorocaba com o Rio Grande do Sul pela tradição das tropas. Sorocaba foi uma das cidades mais importantes do Brasil porque ela centralizava aquilo que era o transporte do Brasil na época do Brasil colonial, as feiras de muares, as tropas de mulas, que era o que fazia o transporte de tudo pelo Brasil afora. E os tropeiros foram figuras bem importantes. Então essa relação de Sorocaba com o Rio Grande permanece. Meu pai foi na década de 40 para Sorocaba montar a loja Renner. Ele é comerciante, a Renner do Sul, estava se expandindo pelo Brasil. Meu pai, minha mãe professora, foi para lá, trouxe meu irmão mais velho que é gaúcho e os outros 6 irmãos, nós nascemos em Sorocaba e nos criamos lá. Eu estudei em escola pública, sempre, fiz faculdade na época da ditadura, que não tinha não tinha atividade política nem nada, em Itu, né? Eu lembro que tinha muitos alunos do quartel de Itu que estudavam junto conosco. Hoje eu percebo que eu acho que o povo do quartel de Itu, que eles ficavam alguns semestres na escola e depois eles sumiam. Eu acho que eles estavam na faculdade junto com a gente até para fiscalizar. Então não tive atuação política até a faculdade. Meu irmão mais velho que é médico, sim. Até meu pai, eu lembro que catou ele na porta quando ele estava indo para o congresso de Biúna. Meu pai ficou sabendo, era comerciante bem informado, que ia ter problemas em Biúna, não deixou meu irmão ir. Estava pronto com a malinha e voltou para trás. Trancou ele em casa, não deixou ele em Biúna. Mas não tinha muito debate político. Você fez que curso? Em Itu, eu sou formada em Biologia. Hoje, depois eu conto, sou mestranda, mestre em Biologia da Conservação pela UFSCar de Sorocaba. Que aí é outra história, como é que a UFSCar está lá em Sorocaba. Aí eu comecei a ter participação política quando eu, como professora, fui dar aula. Dei aula em Mairinque, São Roque, Alumínio. Quando a gente se forma, normalmente não tem aula na cidade da gente, naquela época não tinha. Fiz concurso, dei aula em Mairinque, São Roque, Alumínio, Itapevi, Votorantim e depois Sorocaba. E comecei a lecionar na época que começaram as mobilizações dos professores, as greves. As greves que se espalharam por todo o Brasil. Eu era da direção da PUESP, acabei sendo representante da PUESP em Sorocaba, junto com os colegas professores outros mais velhos que me ensinaram as coisas. E depois fiquei dirigente da PUESP em Sorocaba, refundação da PUESP, né? E fui aprendendo a participação política ali. Foi minha primeira escola de participação, foi o Sindicato dos Professores. E ali tinha, na época, toda uma mobilização que já se começava a abertura no Brasil, né? Então eu fui para o Comitê Brasileiro pela Anistia, na seção Sorocaba. Comecei a participar e aí que um susto, andando pelo Brasil, inclusive representando o Comitê de Anistia de Sorocaba, que ele era muito representativo, porque era a cidade da família de Alexandre Vanucchi Leme, que foi morto pela ditadura, o aluno da Geologia da USP. A mãe do Alexandre era uma senhora muito representativa na luta pela anistia e o esclarecimento, a volta dos desaparecidos políticos. Então, fui entrando ali e aí, de fato, vendo... E até hoje me choca essa questão da tortura, da perseguição política, porque foi ali o meu choque de realidade na época da ditadura. Depois a luta das diretas,
também entramos, a luta do funcionalismo público, educação, saúde, era um momento de grande efervescência política em Sorocaba, até junto com outros setores, o MDB antigo, né, que era combativo, e até a fundação do Partido dos Trabalhadores. Quando que você soube do PT? Como é que você entrou em contato com essa discussão assim, da criação do PT? Desde a primeira conversa de que deveríamos ter um Partido dos Trabalhadores, em Sorocaba nós tínhamos a presença do Lula. O Lula tinha muitos amigos de São Bernardo, do sindicato, que não tinham mais emprego em São Bernardo, eram perseguidos naquela lista que as fábricas não contratavam mais. E Sorocaba tinha um recém-implantado campo industrial, a zona industrial. E muitos foram trabalhar nas metalúrgicas de Sorocaba, ainda não eram conhecidos nem discriminados. O Lula tinha um grande amigo lá, o Bolinha, o irmão, que teria sido até o sucessor do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, mas ele não podia ficar lá. Então, muitos metalúrgicos foram para Sorocaba, então nós conhecemos o Lula nesta época. Vários companheiros lá de São Bernardo que frequentavam a cidade e, esqueci de falar, nessa efervescência política, a maioria dos sindicatos em Sorocaba estavam sob intervenção. E aí a luta dos metalúrgicos, do sindicato dos têxteis, do sindicato dos condutores, também era outro motivo de debate na cidade. E conseguimos tomar o sindicato dos metalúrgicos, dos condutores, dos têxteis, da saúde, para um pessoal mais combativo. A igreja era mais progressista em Sorocaba nesse período? Vocês tinham algum setor? Tinha padres bem progressistas lá, que não digo muitos. Padre Raimundo, que eu não sei onde ele está hoje, Padre Raimundo, tinha um sobrenome estrangeiro, vou lembrar. Padre Benedito Halter, da Igreja de São José Operário, que nos recebia para que a gente pudesse fazer reuniões. Do Padre Raimundo, uma vez foi um trauma na cidade, porque a gente usou a casa paroquial do lado da catedral para fazer reunião política, de funcionalismo, de discussão de greves e tudo. O bispo soube e botou nós para fora. A gente ficou com menos espaços para poder se reunir, mas tinha setores da igreja que nos apoiavam, sim. E aí você se filiou ao PT já no começo? De todas essas, como é que se diz, setores que a gente trabalhava, Comitê pela Anistia, sindicalismo, a retomada dos sindicatos para a formação da CUT. Eu fui segurança no primeiro conclate, cara. Olha a minha fortaleza aqui, ó. Eu não tinha como ir, não sobrou inscrição. Aí me deixaram ir, foi no litoral paulista. Praia Grande, e me deixaram ir de segurança. Aí eu participei da primeira conclate, que depois veio a CUT. Então, tinha o movimento sindical, o movimento funcionalismo, o sindicato dos professores, a luta pela anistia, o movimento pelas diretas, toda essa luta pelas diretas que juntava mais gente além dos sindicalistas. Nós começamos a discutir desde o primeiro momento, aquele encontro em Osasco que teve no Liberate, no Centro Esportivo Liberate, já se discutia a formação de um Partido dos Trabalhadores. Então já estávamos juntos também, porque fazia parte desse conjunto aí de lutas. E Sorocaba tem uma questão muito interessante nessa época, que nós tivemos um delegado lá na cidade, chamava-se um juiz, desculpe. Ele resolveu proibir o beijo libidinoso, deixa eu esclarecer, não era? Em praça pública, nos lugares públicos, não podia ter beijo libidinoso. Aí, para nós, tudo era motivo, né? Uma época como essa, que não se discutia política, os estudantes se organizaram e tudo mais. E nós fizemos uma noite do beijo em Sorocaba. E a Rede Globo apoiou, na época, né? Botamos uns 5.000 pessoas na praça para a noite do beijo.
O juiz ficou indignado e tudo mais, mas a estudantada, tudo que era de esquerda, de movimento, de bairro, todo mundo foi para a praça, as famílias foram para a praça para a noite do beijo. Mas tinha uma barraca, por exemplo, que nós fizemos lá de venda de camiseta, já estava discutindo a formação do PT, e a polícia foi e cortou o nosso som. Aí você botar 5.000 pessoas na praça, ficar sem som. Uma hora terminou com a polícia em pancadaria, né? Polícia reprimindo e tudo mais. E nós que fomos identificados como organizadores, que eram estudantes, eu era professora já, outras pessoas, fomos todos quase ameaçados. Não, eu fui dar depoimento no DOPS, ameaçados de enquadrar na Lei de Segurança Nacional por causa da noite do beijo. Esse um pouco as ridicularias da ditadura, né? Porque nós tínhamos em essas atividades todas que eu estou dizendo que a gente fazia, a gente era acompanhada sempre por 2 agentes do DOPS. A gente conhecia eles sempre estavam junto nos debates. Fizemos a Semana das Liberdades Democráticas em Sorocaba, numa instituição que nós conseguimos ganhar a eleição, que era o Gabinete de Leitura de Sorocaba. E a minha cidade é muito conservadora, na época era mais conservadora ainda. Fizemos a Semana das Liberdades Democráticas com um diretor, Armando de Oliveira Lima, presidente, e vieram pessoas como Fernando Henrique Cardoso, hoje pessoas que são advogados, mas na época, nossa, a cidade tremeu por causa da Semana das Liberdades Democráticas também. Uma cidade muito conservadora, com muita força da maçonaria. Foi um horror isso aí. E os agentes do DOPS, vendendo jornal alternativo na rua que nós fazíamos, eles nos acompanhavam em tudo. A gente cumprimentava eles, olha, vocês por aqui. Era um grandalhão e um baixinho. Sempre. E dessa noite do beijo que eu já contei, nós fomos ameaçados de enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Nosso primeiro advogado, Ayrton Soares, me defendeu, eu e os companheiros lá. Assim, perguntas assim do tipo, a senhora sabe o que é beijo libidinoso? Eu falei, não tenho a menor ideia do que seja um beijo libidinoso. A pessoa é muito inocente, né? E essas ridicularias que a gente passou no combate à ditadura. Mas eu tenho fichas no DOPS, eu estava lendo outro dia, muito engraçado as bobageiras que eles escreviam, acompanhavam tudo que a gente fazia. Teve reunião no gabinete de leitura, teve venda de jornal na praça e tudo mais. Outro dia me mostraram minhas fichas lá, as bobageiras que eles faziam. Ficava controlando, né? E o processo, vocês participaram desse processo, as pessoas falam muito da luta pela legalização do PT, aquela coisa de coletar assinaturas, de ter que filiar e tal. Eu imagino que, pelo que você está falando do conservadorismo em Sorocaba, deve ser difícil também essa coisa de conseguir implantar... Olha, nós conseguimos montar a primeira comissão provisória, filiando pessoas, saímos pelos bairros, pessoas do sindicato, gente ligada assim, aos nossos movimentos. Eu tenho o maior orgulho, eu tenho a primeira ficha do PT de Sorocaba, é o número 1. Era uma comissão provisória que depois deu origem ao diretório, né? Tinham 3 mulheres, eu, Márcia Zine era ferroviária, trabalha comigo hoje. Elizabeth Gonzalez, professora, eu e Yara, professora. E um metalúrgico, Sidney Donizete, que não mora mais em Sorocaba. Então, eram os nossos 4 que tínhamos título de Sorocaba e tudo mais, e formamos a primeira comissão provisória, depois do grupo dos 11, aqueles 11, e depois a formação do diretório. E na primeira campanha de 82, você concorreu? Sim, fizemos filiação, como você disse, procurando todo mundo. Eu sou a ficha número 1, a minha mãe é a ficha número 10, ela se filiou, meu pai não se filiou. Ele não queria, ele tinha meu pai gaúcho tinha muito receio. Ele era comerciante na cidade, os amigos dele lá da direita e tudo mais ficavam falando um monte de besteira na cabeça dele. E ele tinha muito receio de eu, menina, professora, participando de tudo isso.
Mas a minha mãe falava, não, deixa a menina que ela vai. Ela foi bem educada, ela vai saber onde ela está se metendo. Minha mãe se filiou. Minha mãe tem 100 anos agora, vai fazer 101, e ela é a ficha número 10. Você concorreu a quem? Vereadora. Quem se elegeu? Nós elegemos 2 vereadores. Ninguém achava que nós íamos conseguir eleger vereador um mundo muito. O povo da política que faz as contas em Sorocaba falava, o PT faz 1. Mas nós fizemos 2. Eu, professora, porque eu era conhecida, estava no sindicato dos professores. O meu bairro, até pela inserção da minha família no meu bairro, o trabalho da minha mãe, que era quase uma professora, mas quase uma assistente social do bairro, e eu fui de porta em porta na região inteirinha, entregando o jornal do partido, a minha ficha. Fechamos lá que todo mundo ia fazer campanha só para unificadamente todos os vereadores. Na época nós elegemos o Genuíno, o PT na cidade escolheu o Genuíno como deputado federal, e o Ismael, que hoje é meu marido da saúde, médico da saúde, faria isso para deputado mais tarde, para deputado. E toda a chapa, todo mundo faria num jornal, com todos participando do jornal do PT de Sorocaba, todos os vereadores, cada um com seu currículo, e apoiando o mesmo deputado estadual, o mesmo deputado federal, candidato a prefeito e vereadores. Como é que foi a experiência? Aí eu fui de casa em casa, na minha região, de porta em porta, entregando a minha ficha, jornal. A minha mãe chegou à conclusão que eu não ia conseguir fazer isso, atingir toda a região nossa lá. Aí ela fez um lado do bairro, eu fiz outro. E foi, inclusive, a minha atuação já no sindicato dos professores e tudo mais. E mais os votos do meu bairro me deram voto para me eleger vereadora. Fui a primeira mulher em Sorocaba. Sorocaba nunca tinha eleito mulheres, fui eu e uma outra vereadora que nos elegemos, as 2 primeiras, Diva Prestes, que ela era médica, também muito combativa, feminista, me ensinou... A minha mãe já tinha me ensinado a questão do feminismo, mas ela não falava feminismo. E a vereadora Diva, muito combativa, também fizemos o primeiro encontro da mulher sorocabana, e aí eu comecei a entender os primeiros conceitos do feminismo, de fato. E como é que foi? E foi eleger um outro vereador que era da saúde, Oswaldo Nossi. Ele era de Botucatu, foi perseguido político na ditadura também, acabou vindo de Botucatu para Sorocaba. E pela inserção dele na saúde, ele também foi eleito. Como é que foi então ser vereador, quer dizer, uma coisa nova, né? A cidade nunca tinha tido vereadoras mulheres, então, atuar na Câmara Municipal? Olha, tem uma senhora que se elegeu, foi a primeira vereadora de Sorocaba, acho que em 1937, época de ditadura do Getúlio Vargas. Ela é sindicalista, Salvadora Lopes. Tem a história dela, tem livro, muito combativa. Ela se elegeu vereadora, mas o partido dela, eu acho que era PTN agregado, era do Partido Comunista, mas agregado, acho que no PTN. Depois foram cassados e ela não assumiu. Ela foi a primeira eleita. Ela foi a primeira eleita, mas não assumiu. Uma senhora muito combativa, tem uma história muito bonita. E eu e a vereadora Diva fomos as primeiras. E para você, assim, essa questão de ser vereadora, como é que foi? Uma experiência nova? Eu nunca tinha entrado numa Câmara Municipal. Uma vez que nós fomos na Câmara Municipal de Sorocaba, que nunca tinha eleito mulheres, pedir apoio para a greve dos professores, a gente foi expulso de lá. Então nem deu tempo de eu conhecer nada da Câmara, porque os vereadores se sentiram muito ofendidos com os professores irem lá fazer manifestação e nos expulsaram. A Câmara de Sorocaba foi para um prédio novo quando eu me elegi, porque o secretário da Câmara imaginou que poderiam eleger mulheres, porque a Câmara Velha nem banheiro para mulheres tinha. Então construíram um prédio novo, histórico, banheiros femininos, porque vereadoras poderiam se eleger. Eles imaginaram que, quem sabe, né? E no mandato, como é que foi essa situação? Assim, o que você fez? No primeiro mandato eu tinha uma colega vereadora, como eu disse, a vereadora Diva, mas as câmaras eram extremamente
como é que se diz, ainda com os ranços da ditadura. A gente estava saindo da ditadura em 83, né, as lutas, mas os comportamentos todos eram extremamente autoritários. Na cidade, os enfrentamentos eram muitas vezes enfrentamentos corporais, né? O modo de tratamento a nós, os petistas, era extremamente rígido, violento, autoritário conosco. Quantas vezes a gente foi expulso de plenário? O meu colega vereador foi arrastado mais de uma vez pela polícia militar de dentro do plenário. Porque uma vez foi numa sessão que eles queriam fazer a comemoração do 31 de março, e nós falamos, aqui não vai. E eles diziam, vai ter comemoração do 31 de março. Nós falamos, não vai. E aí nós fomos lá e lotamos a Câmara para não deixar. O meu vereador foi expulso, arrastado pela polícia militar. Era comum nós, por opinião, pegávamos o microfone para dar uma opinião, o presidente da Câmara falava, não concordamos, não sei o que, está expulso. Era assim. E o meu vereador foi arrastado para fora algumas vezes, eu não. Eu ficava sentada, me tirem daqui então. Aí, uma vez que deu essa encrenca danada, aí o meu marido foi arrastado para fora da Câmara, o vereador foi arrastado, até rasgou o paletó dele, e ele ficou usando 3 anos aquele paletó rasgado para mostrar por que o paletó dele tinha sido rasgado, porque ele tinha sido tirado pela polícia de dentro do plenário. Não acharam nenhuma policial mulher para me tirar arrastada da Câmara. Os policiais falavam, na vereadora nós não vamos botar a mão. Então tá. E eu fiquei lá. A sessão era de noite, vai chegando 10, 11 horas da noite, não saio. A senhora está expulsa, mas eu não saio. Aí chamaram a polícia militar, o comandante da PM, tudo. O comandante falou, pelo amor de Deus, me deixem em paz, resolvam vocês seus problemas. Aí acho que eu vou tirar a vereadora de dentro do plenário. Aí eles resolveram encerrar a sessão e eu fui embora. Aí eu falei, agora eu saio. Essas coisas que acontecem nas câmaras do interior. As pessoas não imaginam, né? Mas era assim, extremamente... A gente era impedido de falar, era ameaçado de expulsão do plenário por opinião. Não concordo com o prefeito, nós éramos de oposição, está expulso então. É comum. E você teve um mandato só na vereança? Um pouquinho chegou o lanche, você quer... Podemos continuar, daqui a pouco eu como. Pode deixar. Ah, tá bom. Então quando você quiser, você me avisa que eu peço para trazer. Eu fiquei, o primeiro mandato foi de 6 anos. Sempre muito ligada à luta dos... Eu era uma autoridade na cidade, vereadora do PT. Então, é a vereadora do PT para tudo que você pode imaginar. Eu atuava nas ocupações. Naquela época não tinha nenhum projeto habitacional, as ocupações de terrenos eram muito, muito comuns, eu participava de todas, organizando os movimentos. Eu fiquei um mandato com a outra vereadora, que era do MDB, prefeito do MDB, ela era mais discriminada e perseguida até do que eu, porque ela fazia oposição ao prefeito dela. Movimento de moradia, ocupações, continuava atuando nas escolas, na área da educação, movimentos políticos, ajudando os sindicatos nas greves. As greves eram duramente reprimidas pela polícia. Sobrava eu lá de autoridade, grande autoridade, a vereadora, tirar os companheiros da polícia, tirar das delegacias para não serem presos, porque greve era crime, era coisa criminosa. Você disse que foram 6 anos, então. Primeiro foi 6 anos. Depois do segundo mandato eu fiquei sozinha. Mas eu atuava na pauta muito dos direitos humanos. Atentei, eu sou aqui o representante das mulheres. Vou ter que representar as mulheres sorocabanas. Em atividades lá que a gente começou, até como pioneirismo em Sorocaba, que o primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi de Sorocaba, na época era Conselho Municipal da Condição Feminina. A vereadora Diva do MDB, ela tinha muita relação aqui em São Paulo, o governo Montoro, formou-se o Conselho Estadual da Condição Feminina, nós formamos o primeiro em Sorocaba.
Então comecei a ter uma atividade mais firme com relação à questão das mulheres, a organização das mulheres do Conselho. Muito diferente do que é hoje, porque era, no início, se comecei a falar em feminismo, em luta das mulheres, pessoas ficavam assim como um absurdo, vocês querem destruir as famílias, separar as mulheres dos homens, aquelas conversas horrorosas de quem não entendia a nossa luta. Primeira delegacia da mulher no interior paulista foi nossa luta também. Eu apresentava leis voltadas à questão da mulher. A primeira casa-abrigo do interior paulista foi por lei de minha autoria, que hoje ela existe ainda, ela atende toda uma região para mulheres vítimas de violência. E depois, é um primeiro mandato de 6 anos, o segundo eu fiquei como vereadora sozinha, só eu, representante feminina. Então, no total, você ficou 10 anos na Câmara? Foram 16 hoje para... Não, 3 mandatos de vereadora eu tive, 3, até de 83 a 96. Continuava atuando nos movimentos sindicais, movimento da saúde, dos professores, toda essa luta que marcou aquele momento. E você concorreu a outros cargos? 96, eu falei, não quero ficar mais aqui, cansa, trabalho parlamentar de vereadora, é um negócio que você batalha, batalha, batalha e às vezes você não consegue ver muito resultado prático, né? Tem um monte de coisas que a gente conseguiu fazer. Daí eu fui candidata a prefeita em 96 em Sorocaba, prefeita. E como é que foi a campanha? Não é a campanha, a primeira discussão foi dentro do PT mesmo. Porque sempre teve em Sorocaba um embate que levou tempos para ser resolvido entre o PT de macacão, que o pessoal falava, dos metalúrgicos, dos sindicalistas, e nós que éramos do funcionalismo público. Então teve uma diferença. Lá em Sorocaba, apesar da presença de Lula, dos metalúrgicos, os trabalhadores de fábrica, os metalúrgicos e outros, não entraram imediatamente no PT, quando nós fundamos. Então sempre teve... Então eu não vou dizer, eu nunca fui unanimidade dentro do PT, sempre ligada aos grupos de esquerda, enquanto os metalúrgicos, os trabalhadores de fábrica, os sindicalistas, ao PT, que se chamava, eu não lembro nem na época, Campo Majoritário, Articulação e todos os nomes que se deu. Nós não éramos. Nós éramos, o meu grupo era ligado ao grupo de esquerda, tanto que elegemos o Genuíno como deputado. Nós demos 6.000 votos em Sorocaba para ele e foi o que garantiu a primeira eleição de deputado federal do Genuíno. Você pessoalmente estava vinculado a alguma tendência específica? Olha, eu nunca gostei muito disso, mas no partido não tinha muito essa vocação, entendeu? Mas sempre alinhados fui junto com o Genuíno, na época, como é que chamava o grupo dele? PRC, depois Nova Esquerda. Este, PRC, Nova Esquerda. Depois eu entrei no PT de Luta de Massas, Bezoini e outros, que nós não concordamos com o Genuíno quando ele mudou de tendência. O Genuíno era da nossa casa, da nossa convivência. Fizemos campanha para ele e para Valente em todas as eleições que eles estiveram juntos. Depois eles se separaram, eu e meu grupo fez campanha sempre para Ivan Valente e Genuíno. Mas aí você, apesar de não ter unanimidade, foi candidato a prefeito? Eu tive que fazer prévia. Certo. 2 grupos se juntaram. Não tinha ninguém mais para ser candidato a prefeito. Eu era o nome mais conhecido na cidade por ter sido vereadora há tanto tempo, mas aí eles não se conformaram, fizeram uma prévia, eu ganhei a prévia e fui candidata a prefeita. Foi uma campanha sempre muito dura, porque falta de recursos e tudo mais, mas eu me comportei bem, viu? Teve 2 candidatos, na época estava se formando o PSDB, então ficou um candidato que depois foi prefeito da cidade e deputado federal Renato Amari. O José Crespo, que é o atual prefeito de Sorocaba, disputou naquela época, ele era da Arena. Foi prefeito agora e nós caçamos esse prefeito
2 vezes. Em Sorocaba ele conseguiu se eleger agora. Fiquei em 3º lugar. Um teve 67 mil votos, o do PSDB teve 48 mil votos, eu tive 43 mil. Então ficamos bem ali. Aí isso foi 96. Aí não me elegi, eu voltei a dar aula. Voltei para que eu era professora efetiva, né, que eu estava afastada como vereadora, voltei a dar aulas. Em 97, 98, estava se discutindo quem que seria candidata a deputada e tudo mais. O Hamilton Pereira, que era sindicalista, saiu candidato a deputado estadual. E o PT nunca tinha lançado candidato a federal lá. Não, ele era para federal, então. Falei, ninguém achava, vai se eleger? Não vai mesmo? Então vai a Yara. Falei, tá bom, vou. Então fizemos campanha, eu e o Hamilton Pereira, ele sindicalista metalúrgico ferroviário, e eu, professor, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Campanha com meu salário de professor e pouquíssimo mais. E eu me elegi. Eu fui a última da chapa do PT naquela época, em 98. Tive 51 mil votos. O Hamilton teve 50 mil, se elegeu deputado estadual, que era bastante voto para estadual, e eu fiquei a última da chapa com 51 mil votos. E aí foi para Brasília? Fui. Ninguém acreditava, quem é essa? Meu Deus do céu, de onde saiu essa Yara? E lá foi uma experiência, assim, naquele momento, fantástica, né? Para mim, nossa. Eu tinha experiência de vereadora, eu acho que isso me ajudou a ser deputada federal. Claro que aprendendo um monte de coisa, né? Em Brasília. Mas foi um momento extremamente rico, porque nós fazíamos oposição ao governo Fernando Henrique. Era uma bancada na época, assim, diferente da de hoje. Muito diferente da de hoje, porque ela tinha, na bancada do PT, uma unidade muito maior. Porque eu fiquei 2 mandatos, né, de oposição ao governo Fernando Henrique, foi o 2º mandato do Fernando Henrique, ganhamos a eleição de Lula, eu me reelegi deputada, depois não me reelegi mais e voltei em 2013 e 2014. E aí a diferença para mim foi extremamente chocante do comportamento da bancada. Aquele momento do primeiro mandato foi extremamente rico, porque nós discutimos todas as formas de oposição ao governo Fernando Henrique, o processo de privatizações, privatização do Banespa, eu entrei nessa luta. Uma coisa e algumas coisas me chocam, assim, porque nós construímos políticas que hoje a gente vê sendo, assim, num tapa destruídas, né? Que foram implantadas no governo Lula e que eu ajudei a construir. O Fundeb. Nós escrevemos, a bancada do PT na área da educação e eu junto, escrevemos a primeira proposta de Fundeb ter um fundo, como Anísio Teixeira já dizia lá na década de 30, que tínhamos que ter um fundo para financiar a educação para todos, né? Escrevemos o projeto Moradia, eu fazia parte representando a bancada do projeto Moradia, que depois virou Minha Casa Minha Vida. Então nós discutimos políticas que nós iríamos implantar quando a gente ganhasse as eleições. Então esse mandato de 98 a 2002 foi extremamente rico para nós, para mim, de aprendizagem, assim, fantástica. Eu fazia parte de comissão da educação, comissões que ligadas à área do municipalismo, fui coordenadora da bancada feminina um montão de tempo, aprendi lá as deputadas se organizavam por bancada feminina. Hoje tem estruturas melhores, mas as bancadas, as mulheres, chegando no mês de março, que o mundo discute a questão feminina, a questão da mulher, nós conseguimos votar projetos em conjunto, essas coisas todas. Quando eu tinha o meu trabalho das comissões, mas quando eu não tinha
trabalho das minhas comissões, eu ia nas outras para ficar escutando as coisas para aprender, né? Então, eu participava da CPI, que eu não fazia parte, eu ia na outra comissão de Relações Exteriores para escutar, eu ia na comissão de saúde para aprender outras coisas, para não ficar só nas minhas comissões. Mas era uma bancada assim, muito representativa de movimentos. Então, tinha outra que veio lá da luta do movimento político, tinha a companheira da educação, que veio da base. Tinha o outro que era do movimento dos sem terras, outro da luta, assim, de lutas do movimento sindical. Então, era uma bancada muito, muito pé no chão. Que eu não me lembro naquela época, tinha correntes diferentes, tinha Babá, tinha a companheira Luciana, que saiu do PT, Heloísa Helena. Todos assim, a gente se reunia, inclusive com, muitas vezes em conjunto com... Era semanal, as nossas reuniões semanais, nos reuníamos para ver como é que a gente ia se comportar e voltar na frente dos projetos. Então, eu mesmo nova, chegando lá, eu tinha conhecimento de tudo que ia ser votado, porque a nossa bancada discutia, a pauta dessa semana é essa, vamos debater, os especialistas nisso, os especialistas naquilo, os especialistas naquilo iam defender no plenário, e a gente aprendia o todo com eles, né? Então foi um momento muito rico, eu não me lembro naquela época de nenhuma vez precisar fechar a questão assim. A gente discutia, até chegar a um consenso de como trabalharíamos. Fazer manifestações contra o governo, luta contra as privatizações. Então eu via naquela época, por exemplo, foi uma luta muito grande, eu tive papel importante nisso, foi impedir que se privatizasse a água e o saneamento. Que agora eu vejo caminhar de forma célere no Congresso, assim, sem grandes oposições, no momento esse que o mundo discute a questão do meio ambiente e da água. Nós impedimos o projeto de tramitar. Teve até luta corporal, para não deixarmos o projeto ir para a pauta. E enfrentando todo o processo de privatização criminosa que o Fernando Henrique fazia, né? E a gente lá tentando barrar e atrasar. Impedimos a privatização do Banco do Brasil, da Petrobras, da água e do saneamento. Outros foram, né? Fui da luta do Banespa também. E você falou que quando voltou, já não ia... Daí ganhamos... Já era outra fase foi nós ganharmos as eleições. E aí a implantação das nossas políticas. E evidente, o Lula pegou, naqueles 2 primeiros anos do governo Lula, nós ficávamos assim, meu Deus, quando é que vai implantar? O Lula estava acertando a economia, né? Com Palocci, em todas as restrições e as canalices atuais dele, né? A gente imaginar que um companheiro que foi uma figura de destaque dentro do partido possa ter feito o que fez, né? E foi os 2 primeiros anos do governo Lula foram difíceis, porque nós queríamos ver logo implantadas as nossas políticas, mas primeiro era o ajuste da economia que estava acontecendo, também muito rico. E o que a gente via e conseguimos é ver implantados programas que a gente tinha ajudado a construir. Eu construí o Fundeb, fui relatora depois do Fundeb, quando ele, de fato, veio pelas mãos do Haddad para a Câmara. E não de Cristóvão Buarque, né? Que foi o nosso primeiro-ministro, mas não implantou droga nenhuma, não conseguimos debate com ele, uma figura extremamente difícil. O Minha Casa Minha Vida, eu participei desse processo de construção num grupo aqui em São Paulo, discutiu quase 2 anos de como seriam os programas para a área de habitação e saneamento no Brasil. Eu fui representante da bancada. Então, políticas que nós debatimos e escrevemos começaram a ser implantadas. Isso para nós foi uma coisa fantástica. Aí veio o mensalão. Bom, nossa, na minha cidade foi um horror, né? Uma cidade conservadora. Eu descia do avião, já tinha lá a TV, a TV Globo, o jornal. Eu tinha que dar explicações sobre tudo, né?
Sabe tudo que acontecia na nossa bancada e todo o embate que se fazia no Congresso Nacional. Aí eu não me elegi, não consegui me reeleger em 2006. Foi muito duro, inclusive o PT teve uma queda na diminuição das bancadas, diminuiu a nossa bancada. E a gente, como eu sempre fiz campanhas assim muito limitadas em recursos, nos chocou depois vir a público os métodos de como se arrecada aquela unidade de partidos que o Lula teve que fazer, que nós fizemos, né, no Lula, para poder se eleger, né, os problemas que a gente via acontecendo dentro do Congresso, você juntar pessoas como Gedel de Oliveira Lima, o outro fazendo, como é que se diz, parte do grupo de apoio, né, pessoas que eram de extrema oposição a gente, o grupo Fernando Henrique e outros da Arena, depois com os partidos mudando, fazendo parte do nosso governo, eram chocantes as coisas lá. Mas aí eu não me elegi em 2006, até por questões locais lá da minha região, né? A minha votação sempre foi, que garantiu uma eleição, foi Sorocaba e Votorantim, que é a cidade do lado. Na cidade do lado, Votorantim lançou um candidato, que era o vice-prefeito do PT de Sorocaba, e boa parcela de votos que poderiam ter me eleito, menos votos, porque o PT diminuiu a bancada por causa do escândalo do mensalão, né, que nunca existiu. Eu nunca vi nada de prático do que eles diziam que era mensalão, eu nunca vi isso em Brasília. É o financiamento de campanha. E eu não me elegi, eu vi também que a bancada feminina diminuiu muito. A Thelma de Souza não se elegeu, eu não me elegi, a Ângela Guadagnin não se elegeu, a Selma Chons do Paraná, várias mulheres, doutora Clair, não se reelegeram. As mulheres, eu acho que foram as mais afetadas. Tem as candidaturas mais frágeis, são as femininas. E são as que mais se afetam quando acontecem problemas. Financiamento de campanha, tudo, eu fiquei fora. Daí, em 2007, eu vim trabalhar no MEC, aqui em São Paulo. O Haddad me convidou, eu fui relatora do Fundeb, eu era muito... Acho que foi uma vitória fantástica a gente ter implantado o Fundeb, que agora pode ser destruído pelas novas propostas do Guedes. Então, quando eu vejo essas coisas hoje sendo desmontadas, me afeta pessoalmente, porque eu construí aquilo. Você tem um fundo que financia a educação desde a creche até o ensino médio como direito de cada brasileiro, financiamento, Plano Nacional de Educação, que hoje não vai ter os recursos do pré-sal, coisa assim que me afeta pessoalmente, né? Essas últimas propostas que o Guedes mandou para o Congresso, eu fiquei vendo de noite e nem dormi direito, porque está desmontando o que nós construímos. Não vai ter Plano Nacional de Educação, não vai ter mais fundos. Eu espero que o Congresso tome tento mesmo, não deixe destruir tudo isso. Você ficou quanto tempo nessa representação do MEC? De 97 a 2007 a 2010. E antes da gente começar a gravar, você estava comentando um pouco sobre a importância, né, da existência dessa representação, né? Tinha representação do MEC em São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste. O Haddad me convidou, era o Haddad ministro, me convidou para trabalhar no MEC aqui em São Paulo. Eu encontrei o MEC na Barra Funda ali com funcionários muito bons, mas que só cuidavam do ensino superior. Eles faziam uma fiscalização numa universidade e aí o Haddad apresentou os programas, o PAR, Programa de Ações Articuladas, que era o relacionamento do MEC com os municípios. O MEC nunca teve relação com os municípios. Quando muito, um deputado passava uma emenda ou sabia de um programa, mandava um ônibus, uma verba, mas nada assim que
atendesse a educação, o relacionamento do MEC, de fato, com a educação nos municípios e na rede estadual. E o programa que o Haddad implantou fazia essa relação. Foi um plano de ações articuladas, foi fantástico, porque a cidade, ele financiando creches, os prefeitos não acreditavam. O MEC vai construir creche para nós? É um drama muito grande a falta de vagas em creche. O programa Pro Infância vai construir uma creche na sua cidade, desde que você prove que tem as crianças, me dá o terreno, vai mandar implantar o transporte escolar na sua cidade, o MEC vai financiar. O MEC vai financiar a formação para os seus professores. Uma série de programas que relacionavam o MEC com a educação municipal. Muitas vezes eu recebia prefeitos aqui no MEC que eles vinham confirmar comigo se era verdade, esses programas mesmo. Deputados que sentavam lá comigo. Eu lembro que tinha também outros no governo do estado aqui, e diziam, mentira, o MEC não vai fazer nada disso, é tudo promessa. Aí eu andava por esse interior afora aqui de São Paulo, reunindo cidades, apresentando o programa que era tudo online, o PAR, para o município. Para o município receber um programa, ele tinha que preencher os dados do município e comprovar, eu preciso da creche, eu transporte escolar, eu tenho que comprovar que eu tenho professores para fazer o programa de formação, fazer as parcerias. Eu lembro que os prefeitos iam lá para Brasília falar com a Haddad, muitas vezes eu estava junto e eles falavam, eu preciso disso, preciso daquilo, o senhor fez o PAR? Prefeito, o que é PAR? Então volta para a sua cidade e veja o que é o PAR, que é o programa, que nós não vamos fazer nada se o senhor não entrar nesse processo do plano de ações articuladas. E eu andava por esse interior afora, dando formação para os municípios de como eles poderiam fazer as parcerias com o MEC, e conhecendo cidades ricas aí, pequenininhas. Então era uma aproximação do governo federal muito importante. Aí o Haddad, acho que em 2011, resolveu fechar. Aí o MEC aqui era um casarão lindo na Barra Funda, na Rua APA, foi reformado, ficou como base do ministro quando ele vinha para São Paulo. Os nossos funcionários receberam formação para poder atender os municípios, então tomou outra cara. E eu gostava de andar aí por esse interior afora apresentando os programas do Ministério da Educação, representando o Ministério em São Paulo. Acho que foi um erro do Haddad ter fechado as representações, porque aqui, numa cidade, num estado como esse, que o PSDB era dominante há tanto tempo, essa era uma das portas de chegada aos municípios das políticas federais. E foi por muito tempo. Eu gostei muito desse trabalho. E aí, quando fechou, você... O que você foi fazer após essa história? Eu me candidatei depois a deputada estadual, não me elegi. Fiquei como suplente. Em 2013 eu voltei. Eu fui trabalhar numa instituição privada em Sorocaba, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba Facens. Eles me convidaram, porque eu tinha experiência do MEC, eles me conheceram o meu trabalho aqui, até para ajudá-los na abertura de novos cursos, para fazer, como é que se diz, as grades, como se colocar frente ao MEC, fazer a inscrição dos cursos novos. Então foi o único emprego que eu tive. Voltei a dar aula também e esse emprego. Daí, em 2013, com afastamento de colegas meus, outros que foram presos do PT, toda aquela tragédia que o partido passou, eu subi como suplente. Em 2013 eu voltei, final do governo Dilma. Os 2 anos do governo da presidenta Dilma, 13 e 14, eu voltei como deputada federal. E aí você concorreu novamente à federal, na eleição de 2014? Sim. Mas é estadual. É estadual. Porque a minha região lá não concordou que eu saísse a federal de novo. Resultou que não tem ninguém eleito na cidade de Sorocaba, nem estadual, nem federal, nem ninguém. Eu fiquei em 2013, 2014 em Brasília,
Para mim foi um choque como eu encontrei o partido e a bancada em Brasília nesse período. Foi chocante, assim, a diferença, a desarticulação, as reuniões de bancada que não aconteciam, colegas do PT que não apareciam em reunião de bancada alguma para dar satisfação nem do seu voto nem da sua atuação. Cito Vargas, Vacareza. Vacareza, quando chegava... Isso leva muito ao desgaste, levou muito ao desgaste do partido. Vacareza, na minha região, cidades como que ele nunca tinha aparecido, ele vinha e derrubava a campanha de qualquer um com uma quantidade de recursos que a gente nunca tinha visto. E a gente sabia depois, inclusive está fora do partido, que ilicitamente. Mas vinha e arrasava a campanha da gente, que era com menos recursos. Na minha região, que eu sempre fui representativa, porque a minha atuação ficava mais ou menos aqui de Araçariguama, São Roque, até a divisa com o Paraná. Era essa região que eu dava assistência maior. Projetos que eu apresentei na Câmara Federal me faziam circular pelo Brasil inteiro, né? Eu não contei um pouco do início de 99. Quando eu entrei, eu peguei o gabinete da Marta Suplicy. Marta era muito presente em Sorocaba, na luta das mulheres. Quando eu fui para Brasília, eu não tinha assessor nenhum em Brasília, eu fiquei com o gabinete da Marta e os funcionários da Marta. E o gabinete dela era uma referência no movimento LGBT. Então, eu assumi essa luta, eu já fazia a pauta dos direitos humanos na minha cidade e construímos a lei da homofobia, que depois conseguimos em 2006 aprovar na Câmara a lei que criminalizou a homofobia. E que só veio agora a ser acatada pela decisão do Supremo, né? Que a homofobia é crime comparado a uma forma de racismo. Eu construí, junto com o movimento LGBT, toda essa luta, né? Em 2006 a gente aprovou por unanimidade na Câmara, foi para o Senado. As forças religiosas conservadoras viram, ó, este é o projeto que une as forças conservadoras, e nunca mais deixaram caminhar, né? Nas mãos de Crivella e outros lá que paralisaram o projeto, até que o Supremo se manifestou. Eu consegui aprovar leis importantes na área junto com a bancada feminina, as entidades feministas. A Lei da Mulher Honesta é minha, não sei se conhece. Um momento a bancada feminina fez todo um estudo para tirar do Código Penal termos que vinham desde da década de 40, que discriminavam a mulher. Então, tinham itens que falavam da mulher honesta, do crime de adultério só para as mulheres, da questão do estupro. Eram coisas absurdas que existiam no Código Penal, que nunca ninguém tinha o crime, como é que se dizia? Em defesa da honra, os crimes em defesa da honra, que nunca ninguém tinha se preocupado em retirar do Código Penal. Nós fizemos um conjunto disso, uma lei de minha autoria, que ficou conhecida como a Lei da Mulher Honesta. A lei que tipificou a violência doméstica no Código Penal foi de minha autoria também, não existia isso, a violência doméstica, essa tipificação. Depois construímos a Lei Maria da Penha, eu fiz parte da comissão especial que construiu a Lei Maria da Penha. A lei que criou a tipificação do assédio sexual também no Brasil é de minha autoria. Então, eu tenho muito orgulho. Esta última lei, que chama Lei ou foi batizada pelo Ministério Público, a Lei do Minuto Seguinte, que trata do atendimento às vítimas de violência sexual, crianças, meninas, mulheres, todos que são vítimas de violência sexual, e como eles devem ser atendidos na rede, tanto pelas forças policiais, pelas forças de saúde. A Lei do Minuto Seguinte é de minha autoria também. Então, eu tenho muita, nesses 2 mandatos, realizações que eu achei importantíssimas, ainda são reconhecidas. Leva tempo para reconhecer. Em Sorocaba também, era uma região, assim, até pela história de Sorocaba, não tinha uma vaga de ensino superior público. Nem a Rede Unesp, que Sorocaba em tempos idos recusou fazer parte da Rede Unesp, e nem uma vaga pública federal também.
Aí uma das minhas lutas, desde o início do mandato, foi trazer a universidade pública para Sorocaba. E conseguimos isso no governo Lula. Trouxemos a universidade pública, hoje a UFSCar ficou com a responsabilidade da expansão da universidade pelo interior. Então trouxemos uma expansão, a UFSCar de Sorocaba, hoje com 3.000 alunos. Cada vez que eu entro lá, assim, ninguém acreditava que a gente ia conseguir levar a Universidade Federal para lá. A cidade de Sorocaba fez todo o possível para que a Federal não fosse. As forças políticas não queriam a Federal lá. Fizeram uma contraposição com a Unesp, não, então não vai trazer a Federal, vão trazer a Unesp. Eu dizia, melhor que uma universidade pública, só 2, tragam quantas vocês quiserem. Mas a Unesp chegou antes, né, pelas forças do PSDB em Sorocaba, com 2 cursos, hoje continua com 2 cursos. Limitada, não cresceu, infelizmente. Mas a UFSCar cresceu e hoje tem 3.000 alunos. Cada vez que eu entro lá, tenho até vontade de chorar, porque é um orgulho tão grande. Não tinha uma vaga pública, ainda tem uma expansão. Numa cidade pequena, mais perto lá da divisa com o Paraná, Campina do Monte Alegre, que era a zona chamada o Ramal da Fome. O escritor Raduan Nassar doou a fazenda dele. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto um empresário brasileiro doar qualquer coisa para... E foi todo um drama lá que o Haddad acompanhou e eu acompanhei, que o Raduan Nassar tem uma fazenda de 600 hectares e ele queria doar, ele foi professor da USP, ele queria doar na época do Serra. A USP articulou com a USP, porque ele não queria mais ser professor da USP, ele falava, vou vir aqui trabalhar na fazenda, criar galinha. E ele quis doar, mas os professores da USP, ele tinha muita ligação com movimentos lá de assentados, e a USP parece que recusou isso. Foi uma das premissas que ele colocou. Eu dou essa fazenda moderna, com maquinário, com construção, com plantação, milho, soja, um monte de coisa lá produzindo, fazenda produtiva, eu dou para a USP. Mas a USP demorou quase 2 anos, aí ele falou, não dou mais também. Porque queria, uma das premissas que a USP continuasse o movimento com os assentados, que ele deu parte da fazenda também para os assentados, construiu coisas lá, biblioteca e tudo mais. Fantástico, Raduan Nassar, fantástico. E aí, com uma ligação depois com o Haddad, alguém fez contato com o Haddad e o Raduan, porque ele queria doar a fazenda. Aí, quando ficou aquele final de campanha, Alckmin e Lula, falou, não, para aí, parou todo o processo. Se o Alckmin ganhar, eu não dou mais nada. Aí o Lula ganhou, segundo mandato, e ele doou a fazenda. Então, nós temos duas extensões da UFSCar. Campina do Monte Alegre, nessa fazenda de 600 hectares, e a de Sorocaba. E eu participei desse processo. E também de levar o Instituto Federal para Sorocaba. Em 2013 e 2014, embora ele não tenha sede ainda, o Instituto Federal, porque Sorocaba não deu apoio, também, como não deu apoio para a ida da UFSCar, o Instituto Federal está na UFSCar e numa escola estadual, em 2 bases, mas eu tenho orgulho de ter trabalhado nessa área e ter conseguido essas 2 realizações concretas para a cidade assim. Bom, para encerrar, né, Quanto tempo eu falei? Não, calma, nem estou controlando. Eu digo que você já está chegando a coisas mais próximas agora, né, no momento atual, né, então a gente encerra sempre fazendo um pouco um balanço, assim, quer dizer, o PT está fazendo 40 anos, você já, né, contou a sua participação aí desde o início até antes da formação. Falei muito? Do partido, não, está ótimo. Mas aí eu queria que você falasse um pouco assim, como é que você vê hoje, né, os desafios do PT nesse momento, esses retrocessos todos que você já mencionou, né? Eu via em 2013 e 2014, que eu voltei para a Câmara Federal, uma desunião muito grande no partido. Eu via deputados do PT trabalhando contra a presidenta Dilma, junto com Eduardo Cunha.
Isso para mim era inadmissível. André Vargas, Vacareza e outros aliados mesmo. Isso eu vi. A bancada desunida, a bancada que tinha uma dificuldade muito grande de escolher um líder, porque ninguém queria ser líder naquele momento. Olha, para mim esses 2 anos assim foram traumáticos em Brasília, porque não era aquela realidade que eu tinha conhecido, de unidade partidária, de luta conjunta e tudo mais. Ver e eu vi isso, companheiros conspirando contra a presidenta. Ela não era uma pessoa fácil também, mas isso não é motivo para companheiros que realmente passaram para o outro lado e nem estão conosco hoje. A atuação de Palocci, André Vargas, Vacareza e outros menos cotados lá, que eu via que não contribuíam com o governo. Como é que se diz? A atuação de Eduardo Cunha, aquela coisa horrorosa lá na Câmara Federal, tentando boicotar o nosso governo de todas as formas, como continuaram, né? Então foi o resultado, depois na reeleição da presidenta Dilma, foi o resultado, mas também eu penso muito, a atuação do partido também teve responsabilidade nisso, eu via isso. Vi uma parte da bancada brigando, lutando, unida, e a outra trabalhando contra, boicotando e unidos ao que havia de pior dentro da Câmara Federal. Nem me arrisquei mais a disputar as eleições, porque as eleições ficaram tão caras, tão monetarizadas, exigindo tanto recurso, que eu falei, nem disputo mais, porque não vou conseguir me eleger. Sorocaba elegeu outros representantes do PSDB, de outros partidos, de setores religiosos. Eu recebi muitos, como é que se diz, uma campanha contra muito pesada dos setores religiosos, por ter apresentado a lei da homofobia, pelos temas que eu defendia. Essa questão da lei da homofobia foi usada assim de forma criminosa contra a gente lá, porque seria a lei que iria destruir as famílias, queria fechar as igrejas, acabar com a família tradicional brasileira, tudo isso na minha responsabilidade, claro. Tanto que o tribunal hoje reconheceu que estava absolutamente correta essa luta e essa forma. Daí, na eleição de 2016, eu fiquei... discussão do partido, disputa, então, são os nomes conhecidos nossos, disputa para vereadora. Eu disputei e me elegi como a mais votada hoje, na Câmara de Vereadores de Sorocaba. Mais votada não da Câmara, mas do partido que elegeu 2 vereadores. Nós chegamos a ter mais vereadores, 4 na bancada de 20 em Sorocaba, de 20 vereadores. Mas hoje nós temos 2. E eu me destaco necessariamente pela minha experiência de vereadora anterior, de eleição de deputada. Até brincam comigo, eu saí da palpite desde plantação de soja, lançamento de foguete, porque eu trabalhei de uma forma tão diversificada nos temas que dou palpite em tudo mesmo, né? E agora o PT está discutindo lá em Sorocaba, tentando juntar os partidos, nem digo de esquerda, mas progressistas, para ver se a gente monta um candidato, elege um candidato. Nós estamos discutindo PSOL, PDT, PCdoB e PDT, se conseguimos lançar uma candidatura que unifique pelo menos esses setores progressistas. A cidade está politicamente detonada, porque nós cassamos o prefeito 2 vezes. Foi esse cidadão que eu disputei com ele em 96, ele conseguiu se eleger agora. Ele disputou todas as eleições desde 96, se elegeu o prefeito e foi um desastre completo. Corrupção, foi cassado. Eu fiz parte de 2 CPIs que ajudaram a cassá-lo. Reconheço grande responsabilidade na cassação dele, né? CPI da merenda, Sorocaba foi um foco da máfia da merenda.
depois a área da comunicação, que foi a segunda CPI, falso voluntariado e desvio de recursos para a reeleição desse prefeito que nós cassamos. Então, Sorocaba é extremamente conturbado, foi esse meu mandato, com a cidade e o meu mandato. Mas estou me esforçando e me divertindo também. Tá ótimo, acho que é isso. Muito obrigado, então, pelo teu